Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo meditando, pensando na palavra de Deus. Vamos passar alguns minutos meditando sobre os evangelhos. Hoje vamos falar de um trecho do capítulo 13 do Evangelho de João. E vamos aprender bastante, amém? Amém. João 13, do 33 ao 38. Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém. Então, como a Noemi leu, esse trecho do capítulo 13 do Evangelho de João, do versículo 33 ao 38. Jesus começa o versículo 33 chamando os seus seguidores de filhinhos, não é? Porque ele vê todos nós como filhos mesmo, né? Como filhos que precisam aprender, precisam crescer, não é? E no nosso caso, crescer espiritualmente na fé, conhecendo melhor a Deus, as coisas de Deus. Por isso, devemos meditar nos evangelhos, ler em família, mesmo que frequentemos alguma religião, alguma igreja, porque lendo o evangelho e discutindo em família, nós vamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então Jesus começa assim dizendo: filhinhos, né? Ainda por um pouco de tempo estou convosco. Ele iria então partir, não é? Vós me buscareis, para onde eu vou, vós não podeis ir. Não é? Então ele diz assim, que ele iria partir e que os seus discípulos não poderiam segui-lo para onde ele iria. Não é? Eu acredito que os discípulos, naquela hora, não entenderam o que ele falava. Não é? Depois ele continua dizendo assim, esse trecho é muito importante para nós. Ele nos dá um novo mandamento. Além dos mandamentos que existem, dados por Moisés na tábua da lei, não é? Todos os mandamentos que nós já conhecemos, Jesus dá o principal mandamento, que é este: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas que tipo de amor? Aí Jesus diz, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós também ameis uns aos outros. Então, nós temos nesse capítulo uma novidade, né? Uma coisa muito importante para nós. Jesus nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento. E esse mandamento é nos amarmos uns aos outros. Mas não é qualquer amor. É aquele amor com que Jesus nos amou. Um amor puro, um amor que quer bem, um amor que quer ver as coisas de Deus florescerem na vida de todos, um amor que quer ver todo mundo em paz, progredindo, não é? Que quer ver o bem na terra, que quer ver o amor de Deus crescer na terra. E nós devemos amar uns aos outros, não é? Jesus nos dá esse mandamento. Quando não estamos amando ao nosso próximo, estamos numa disposição mental de rixa, de ódio, de contenda, na verdade nós estamos quebrando esse mandamento. Quando alguém nos fizer algum mal, ou nos desafiar, ou se tornar nosso adversário, Jesus nos manda que oremos por essas pessoas, que oremos por essa situação, porque Jesus não quer nos ver numa disposição mental, numa disposição espiritual de ódio, porque o ódio não faz parte do cristianismo. O ódio, a briga, as guerras
não vem de Deus e nem faz parte do cristianismo. Um cristão, ele tem um mandamento de amar. Ah, mas eu acho que esse amor diz só para amarmos os cristãos, os irmãos da igreja, os irmãos da minha religião. Não, não, Jesus não diz assim. Jesus, que o mandamento é amar uns aos outros. Jesus amou a todos, e assim Ele quer também que nós tenhamos uma vida que nós possamos amar as pessoas. Não é fácil amar as pessoas. Existem muitas pessoas que têm um sentimento, uma palavra pesada, uma palavra ruim, não é? Uma palavra que não nos faz bem. Mas essas pessoas precisam de oração, essas pessoas merecem o nosso amor, porque é isso que Jesus nos ordenou, não é? Mas por que nós devemos proceder assim? E aí Jesus continua. Nisso todas as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros. Então Jesus diz assim: os meus discípulos serão conhecidos pelo amor, pelo amor que eles se amarão uns aos outros. Mas o que é um discípulo, não é? O que é um discípulo? Um discípulo, na origem da palavra, é um aluno, aquele que aprende com o seu mestre. Esse é um discípulo. Mas o discípulo de Jesus, ele na Bíblia, ele é encarado assim. Se nós temos um professor de história, um professor de matemática, e nós admiramos aquele professor, nós não queremos ser iguais àquele professor, normalmente não. Nós queremos apenas aprender a matéria que ele nos ensina. E muitas pessoas da economia, das artes, tudo, são discípulos de mestres, não é? Mas não querem se parecer com esses mestres, eles querem apenas aprender as técnicas, não é? No cristianismo, quando nós somos discípulos de Jesus, nós queremos aprender de Jesus e queremos nos parecer com Jesus. Os discípulos de Jesus, Deus mesmo quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Nós tenhamos o sentimento que ele teve. Nós tenhamos as atitudes que ele tem, que ele defende, porque são aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus, não é? Então, todas as pessoas conheceriam os discípulos de Jesus porque eles amariam, eles seriam pessoas que defenderiam a paz, defenderiam a concórdia, não defenderiam coisas ruins como guerras, como brigas, como contendas, injustiça, escravidão, exploração, não é? Coisas que prejudicam o ser humano. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor que eles têm uns aos outros. Por isso é importante que nós venhamos a estudar os evangelhos, orar, pedir para que Deus nos ilumine. Por quê? Porque hoje existe muito engano, não é? Acho que sempre existiu desde o tempo apostólico, mas as pessoas querem dizer que Deus aprova certas coisas, guerras e outras violências, que Deus não tem nada a ver com isso. Deus jamais aprova uma guerra, a morte de inocentes, que um irmão mate o outro, porque não existe pessoas melhores que as outras. As pessoas nascem nas nações que elas nascem, e são brasileiros, africanos e europeus e orientais, mas são todos seres humanos. Não existe uma nação melhor que a outra, não existe um ser humano melhor que o outro, não é? Não existe isso, e Deus quer que nós amemos uns aos outros. Por isso eu devo estudar a Bíblia e entender que Deus é amor, e que se eu não amar, eu estou longe da vontade de Deus. Não adianta eu frequentar uma religião, ser uma pessoa fiel à minha religião, saber algumas coisas de cor, se eu não entendo a origem de que eu só serei discípulo de Jesus pelo amor que eu demonstro, e não pela roupa que eu visto, porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço ou não, porque eu vou todo dia numa religião ou não. Isso não me faz discípulo de Jesus. No máximo, um religioso, mas discípulo de Jesus não. Discípulo de Jesus é aquele que pratica a caridade, aquele que prega a paz, aquele que prega a justiça
ele odeia a mentira porque ele ama, não é? Então é isso que eu devo aprender nessa passagem. Eu sou discípulo de Jesus porque eu exercitarei o amor. Mas eu não consigo amar as pessoas. Aí entra a oração para que Deus possa abrir o meu coração, amar o meu próximo, amar até aquelas pessoas que talvez na minha mente não mereceriam o meu amor. Mas essas pessoas merecem a minha oração, aqueles que praticam o mal, não é? Essas pessoas merecem a minha oração e merecem o meu amor, porque Deus pode salvá-las também e transformar aquele coração perverso em um coração amoroso. Por isso, sendo discípulo de Jesus, é muito importante que eu entenda, eu devo amar. As guerras, a violência, seja de que nação for, nada tem a ver com Deus, ou com profecias antigas, ou nada dessas bobagens, porque o que importa é o amor que eu tenho um pelo outro. O que importa é seguir Jesus. Seguir Jesus mesmo, sendo uma pessoa que a cada dia procura ser melhor, pedindo perdão dos nossos pecados e aprendendo os evangelhos, não é? Bom, aí Jesus diz a Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Depois você me seguirá. Jesus estava falando que ele iria morrer, não é, na cruz, e que Pedro não iria morrer naquele momento, ele não poderia seguir Jesus nessa hora, não é? Mas Pedro não entende. Mas Pedro tem uma atitude que muitos de nós temos, é uma atitude precipitada. Por quê? Porque Pedro diz assim: Senhor, por ti darei a minha vida. Eu posso te seguir, por ti darei a minha vida. E Jesus responde a ele: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então Jesus diz assim, que antes de que o galo cantasse, de madrugada, que o galo canta, Pedro já teria negado Jesus 3 vezes. Jesus diz assim: você não daria a sua vida por mim, não nesse momento. E nós, qual é a nossa lição assim? Nós acharmos que a nossa fé, o nosso amor a Cristo é maior do que de fato Ele é, não é? Nós temos que entender que nós estamos a caminho, que nós não somos invencíveis e nem temos a verdade totalmente em nós, conhecendo toda a Escritura. Nós estamos aprendendo e nós não sabemos até que ponto nós podemos ir defender Jesus, as coisas de Jesus. Pedro diz que daria a própria vida. Depois ele vai negar Jesus às pessoas do povo, com medo de pessoas que não eram pessoas importantes, porque ele teve medo. E da mesma forma, às vezes, nos vem o medo, não é? Por isso nós devemos entender o seguinte: nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a conhecer Jesus, e não devemos falar, porque eu daria a minha vida por Jesus, porque eu faria isso, eu faria aquilo. E na hora de uma provação, nós podemos dar para trás, porque nós ainda somos aprendizes, ainda estamos a caminho. Vamos pedir para que Deus sempre nos esclareça que nós não somos perfeitos, precisamos melhorar e que numa hora de fraqueza podemos negar a fé que tantas vezes defendemos, por medo mesmo, por intimidação, porque o mundo, ele tem os seus valores e os valores do mundo nos confunde, não é? As pessoas usam a religião muitas vezes para nos manipular, nos enganar, não é? E nós nos confundimos, mas Jesus não. Jesus nos explica, nos ensina realmente a sua palavra, não é? E devemos pedir: Senhor, que eu sempre fique contigo, que o Senhor sempre fique comigo, porque eu preciso aprender as Escrituras, porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser parecido contigo, e eu quero ser teu discípulo de verdade. Não é? Amém? Então, vamos aprender assim, amém? Amém. Então, assim terminamos, graças a Deus, né? Mais um vídeo do nosso canal.
Amém. Eu creio que você foi abençoado, assim como nós fomos, que a Amém. palavra de Deus sempre traz uma edificação ao nosso espírito e a gente cresce cada dia mais. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecer pela sua palavra, que nós possamos guardar no coração, praticar. Peço, Senhor, que abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo o vídeo, a família dessa pessoa, e que todos nós possamos sempre estar juntos, compartilhando o teu evangelho, crescendo espiritualmente, amando as pessoas como o Senhor nos ama. Pedimos que nos livres do mal. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de dar um like e Amém. se inscrever. Tchau, tchau. Tchau.